Bem, queridos, aqui professor Madruga para falar contigo hoje sobre o aumento do número de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal. Se tu te interessa por assuntos de atualidades ou se quiser saber um pouco mais sobre a questão da xenofobia, já te inscreve aqui no canal, já deixa teu like que toda semana a gente trabalha assuntos relacionados a atualidades e relacionados também a técnicas de estudos. Então vem comigo e vamos entender essa questão da xenofobia. O governo português liberou um relatório que mostra um aumento de 93% no número de registros de casos de preconceito em Portugal. E o maior crescimento registrado foi de xenofobia contra brasileiros. Foi um aumento de 150%. Isso significa que em 2017 tu teve em torno de 18 casos registrados e em 2018 tu tem um aumento para 45 casos. Só aqueles que são registrados, né? Só aqueles que realmente a pessoa foi até a delegacia para fazer esse registro. A questão da xenofobia contra brasileiros em Portugal ganhou um destaque maior quando, algumas semanas atrás, um grupo de estudantes portugueses colocou uma caixa cheia de pedras em frente à Universidade de Lisboa, né, em um dos campos da Universidade de Lisboa, com uma placa dizendo grátis para atirar em zucas. Zucas é uma abreviação de brazucas, né, como é chamado os brasileiros nessa região de Portugal. Isso vai chamar a atenção para a questão da xenofobia contra brasileiros. Junto a esse caso, a gente tem um aumento do número de registros de xenofobia nessa região, né, de xenofobia contra brasileiros. Então vamos procurar entender que a xenofobia, primeiro, é o preconceito contra o estrangeiro, pessoas com uma cultura diferente, pessoas com costumes e língua diferentes, né? Geralmente a xenofobia ela vem carregada, geralmente, com um argumento de que essas pessoas vão tirar as oportunidades de trabalho daqueles que moram nessa região, né? Ou dos moradores que são merecedores dessas vagas de trabalho. Nos últimos anos, a gente tem um aumento muito grande no fluxo de imigrantes brasileiros para Portugal. E entender a questão do aumento de imigrantes para Portugal é fundamental para um concurso ou para um vestibular que tu vai prestar. Primeiro momento, chamando a atenção para a questão do estudo, né, que foi a notícia ou foi o que deu o start chamou a atenção a essa questão da xenofobia. Desde 2014, tu tem uma mudança na legislação quanto ao estudo, né, para estudar em Portugal. Hoje, com a tua nota do Enem, já facilita para que tu possa também estudar em Portugal. Isso faz com que tu tenha um aumento muito grande de brasileiros indo estudar em Portugal. Fora a questão dos estudantes, nos últimos anos a gente tem um número muito grande de brasileiros indo para Portugal. São alguns motivos que levam a isso. O primeiro motivo é a questão econômica, né? O Brasil tem passado nos últimos anos por uma grande crise econômica. Crise econômica, geralmente as pessoas fogem dessa situação de crise econômica por uma série de motivos, né? Tu acaba perdendo o padrão de vida, tendo desemprego também, né? Um menor poder de consumo. Ao mesmo tempo, Portugal teve uma melhoria muito grande na sua economia. Esse é um ponto. Um outro ponto é as pessoas fugindo da baixa qualidade de vida nas cidades brasileiras, principalmente fugindo da questão da violência urbana, né? Indo para lá buscando então talvez mais segurança, né? Ou um melhor padrão de vida. Fora isso, Portugal é o segundo país que mais recebe brasileiros, atrás apenas dos Estados Unidos. E o motivo para isso... Opa, tá meio escuro, calma. E o motivo para isso é a proximidade cultural e linguística, né, entre Brasil e Portugal, Brasil sendo colônia, já sendo colônia na história, né, de Portugal. Então essa proximidade econômica, essa busca por qualidade de vida e também a fuga da crise fez com que só de 2017 para 2018 tu tivesse um aumento de 5% do número de brasileiros morando em Portugal. Isso, claro, levando em consideração apenas aqueles que são registrados e não os imigrantes legais. O Brasil é a maior comunidade de estrangeiros em Portugal. São 85 mil registrados, fora os imigrantes ilegais. Só em 2018 tu teve 2.800 pessoas deportadas, ou seja, levadas, saídas de Portugal por serem imigrantes ilegais. 2.800 pessoas, só as que foram
encontradas. Então, o aumento do número de brasileiros também leva ao aumento do registro de casos de xenofobia. Fora, claro, as pessoas entenderem um pouco mais os seus direitos e também buscarem, né, registrarem esses casos de xenofobia. O número, não é a primeira vez que tu tem um grande número de brasileiros indo para Portugal. Nos anos 80, a gente vai ter um grande fluxo de pessoas fugindo de toda aquela inflação dos anos 80. Era fluxo principalmente de dentistas, médicos, publicitários, enfim, uma classe média mais elevada. Já nos anos 90 início dos anos 2000, a gente vai ter um fluxo principalmente de trabalhadores de uma classe um pouco mais baixa, né? Classe econômica um pouco mais baixa, de trabalhadores na área da limpeza, enfim, que vão, garçom ou outras profissões que vão para lá em busca de novas oportunidades. Hoje é principalmente da classe média e classe média alta, que vão atrás dessas questões que eu já havia falado, né? Busca de qualidade de vida, melhor padrão de vida, maior segurança. Portugal, por muitos anos, tu teve uma facilidade de entrar, principalmente pelo valor das casas serem um pouco mais baixo. Portugal também tem uma possibilidade que se tu investe 500 mil euros em um imóvel em Portugal, tu já ganha o visto também. Isso vai acabar atraindo muitas pessoas a Portugal. Hoje, essa realidade já não é totalmente verdadeira, porque hoje tu tem um aumento no preço de vida, no padrão de vida, né, português, ou seja, já é mais caro viver em Portugal. As casas também são um pouco mais caras, o que faz algumas pessoas retornarem. Mesmo assim, de 2017 a 2018, tu teve um aumento de 5% no número de brasileiros em Portugal. A questão da xenofobia e a questão de imigração de brasileiros a Portugal é fundamental, é muito interessante tu entender para a tua prova, para o teu concurso, para o teu vestibular. Se esse conteúdo fez sentido para ti, te inscreve aqui no canal, vai aparecer um negocinho aqui, pode ser, editor? Te inscreve aqui no canal, já deixa teu like, que a gente vai falar semanalmente sobre isso. Valeu, um abraço!